Olá, sejam muito bem-vindos à Capadócia. Você já deve ter ouvido falar nesse lugar, pelas formações geológicas, talvez, pelos passeios de balão. Você com certeza já viu as fotos desse cenário cheio de balõezinhos. Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês. O porém é que tem que acordar muito cedo e tem que ter passeio de balão, porque como você pode ver, o tempo tá bem nevado, o que torna o cenário ainda mais bonito, na minha opinião, mas hoje, pelo que eu soube, não teve passeio de balão por causa do tempo. Eu não vou fazer passeio de balão, em hipótese alguma. É um negócio a partir de 130, 150 euros, pode chegar a 200 euros. Eu acho que, a não ser que seja assim, um pote de saúde mental eterna, o corpo perfeito e saúde para o resto da vida sem precisar fazer exercício, nada vale 200 euros. Então eu vou tentar mostrar aquela panorâmica dos balõezinhos para vocês. Mas hoje o nosso objetivo é de introduzir aqui a Capadócia. Deixa eu voltar para lá porque o cenário ali tá mais bonito, né? É claro que eu vou mostrar tudo para vocês, mas eu vou voltar aqui para a parte mais legal, mais panorâmica, para eu contar um pouco sobre o que é a Capadócia, né? A Capadócia é uma região da Turquia, não é uma cidade, que é conhecida por essas formações geológicas que vocês estão vendo aqui para todo lado. É uma região de atividade vulcânica, mas aqui essa atividade vulcânica formou paredões de pedra macia. Eu não sei se tem um nome técnico para isso, mas é uma pedra mole, é uma pedra muito flexível. E com isso a natureza foi moldando essas pedras ao longo dos anos e foi dando essa característica pontiaguda a elas. Tem algumas muito legais que eu vou mostrar depois, em alguns lugares específicos, em que o topo delas é mais grosso do que a base que a sustenta. É uma coisa muito legal. E algumas civilizações também vieram para cá e fizeram no interior dessas pedras casas, como vocês podem ver, que tem aberturas, janelas dentro delas. Porque como ela é uma pedra mole, o pessoal conseguia perfurar e fazer igrejas, santuários, casas, uma série de coisas que eles poderiam considerar úteis, né? E hoje é muito comum que se hospede em cavernas aqui. O hostel que eu estou hospedado, ele é uma casinha, mas ele vai para dentro e em determinado momento lá no fundo você vê que ele é revestido pela pedra, ou seja, ele entra para dentro de uma dessas caverninhas. É uma das experiências importantes que você pode viver aqui na Capadócia. A região compreende dois municípios, o município de Nevşehir, que é onde a gente está. Na verdade nós estamos em Goreme, mas a parte mais importante que fica dentro do município de Nevşehir tem uma série de vilarejos, de distritos, né? Como Goreme, onde a gente está agora, o Tissar, o Grup, são alguns lugares, Urgup, acho que é o nome correto, que são alguns lugares importantes aqui da região. E o município de Kayseri, mas Kayseri já é uma cidade maior, bem mais estruturada, apesar de que Nevşehir também pareceu para mim, quando eu passei por lá de ônibus ontem, muito estruturada. Então realmente é mais legal você vir para Goreme, você vir para Ultisar. Ultisar é onde eu vou ficar hospedado, eu vou mostrar para vocês depois. Deixa eu só atravessar a rua sem falecer aqui. E eu ainda não tenho um planejamento muito bom do que eu vou fazer. Tem algumas atividades, mas hoje eu tô querendo dar uma batida de perna e mostrar assim o básico e a introdução a esse lugar tão bacana. Gente, o lugar aqui é espetacular e eu quero que você me ajude a fazer valer a pena essa gravação, porque tá muito frio. Tirar a mão pra fora pra mexer no celular é muito dolorido. Então dá a sua curtida, se inscreve no canal, se inscreve para todo mundo, se indica, né? Manda para quem pode ter interesse nesse assunto.
ajuda a gente a fazer uma publicidade no boca a boca. Deixa eu mostrar para vocês aqui a panorâmica. A gente está entrando aqui numa parte que é chamada de Museu a Céu Aberto de Goreme. Ali na frente tem uma parte que eu imagino que vai ser paga, mas daqui a gente tem já uma panorâmica sensacional. Deixa eu mostrar para vocês. Repara como todas os morros, todas essas formações têm aberturas mostrando que tem alguma estrutura interna ali dentro. Alguma coisa tem ali dentro. Eu não sei se eu cheguei a falar mais cedo, mas essas formações pontiagudas que estão para todas as partes aqui, que compõem de fato a Capadócia, são conhecidas como chaminés de fada. Porque seria, né, como se fossem as moradias de fadas, moradias de seres encantados, e ali elas teriam uma chaminézinha para espantar. É o apelido, e os lugares com mais chaminés de fada costumam ser os mais disputados para fotos, os mais instagramáveis aqui da Capadócia. Olha, aqui eu consegui me aproximar bastante de uma dessas montanhas, chaminés de fada, né? Que tem uma casinha, inclusive parece uma propriedade privada. Não é um hotel, não é um restaurante, não é nada. Aqui a gente está num ponto de visual bem bacana. Vou mostrar para vocês de frente. Olha, ali tem uma entradinha bem no... um portalzinho bem no meio da montanha. Logo acima desse café, né? Deve ser um café ali. E ali na frente a gente já tem algumas outras formações que já indicam um pouco disso que eu mostrei para vocês, né? Às vezes a cabecinha é mais larga do que o corpo, às vezes tem uma pontinha fina e um corpo mais arredondado. Quando vocês admiram o belo cenário das chaminés de fada, os cavalinhos pastando o que restou da paisagem de inverno, vale comentar um pouco sobre como a Capadócia cumpriu com um papel no imaginário e na prática de várias civilizações ao longo de milênios que passaram ali por essa região. Quando descobriram, evidentemente, que a rocha era muito fofa, né, muito arenosa, maleável, começaram a usar esses espaços, perfurar esses espaços para criar residências, mas foi com os bizantinos que isso ganhou uma conotação completamente diferente. E muitas dessas chaminés são hoje igrejas, ou pelo menos se tornaram igrejas, com alguns painéis e murais bizantinos belíssimos, tais quais o que a gente vê nas principais igrejas da época dos bizantinos que tem em Istambul. Você pode dar uma olhada nos vídeos de Istambul para conferir como eram. Os bizantinos se tornaram famosos por esses painéis e muitos deles estão nessa região. Eu não sei se essas chaminés são de fada ou de hobbit. Parece uma paisagem meio Terra-média. Queria colocar a música dos hobbits aqui, mas o YouTube não deixa. Mas eu posso assobiar. Mas eu não sei assobiar. Então eu posso ficar fazendo. Olha só os bugs aqui todos cobertos de neve. E a água que empoçou ali, ó, congelou. Acho que é hora de me recolher. Vocês podem ver que minha fala tá bem abafada, mas é porque tá realmente muito frio, assim. Quando tá fazendo esse frio muito grande, né, temperatura negativa, o ar fica mais denso, né, a respiração fica mais pesada. E além da dificuldade mesmo do próprio frio, de você tá submetido a uma temperatura
bem inadequada pro corpo humano. Tirar a mão para fora aqui, como eu falei, às vezes até arde. Agora tá começando a melhorar, tô começando a pegar uns takes aqui sem que seja uma tortura. Eu vou subir ali, o museu tá logo ali em cima. Vamos ver quanto é que vai ser cobrado. Eu não vou fazer loucuras financeiras para entrar. E vou mostrando para vocês o que eu for descobrindo aqui, à medida do que o meu físico suportar também. E, gente, vamos ser sinceros, aqui não adianta eu ficar falando muito, é mais contemplar o visual mesmo. Então eu vou deixar vocês contemplarem o visual aqui. Olha que delicinha de casinha que a gente tem ali. Olha essa panorâmica. Eu preciso aproximar um pouco a câmera para vocês terem uma ideia melhor. E reaproximar que a gente tem aqui uma outra panorâmica bem bacana das formações de Goreme. Tô vendo um monte de gente escorregar aqui. A gente tem um tablado. Importante que tenha um tablado, né? Ele garante acessibilidade a pessoas com algum tipo de limitação motora, né? Mas como nevou bastante, tá bem escorregadio, então tá um pouco perigoso. Eu tô tentando ser cuidadoso aqui. Mas ali na frente, ó, eu vou mostrar pra vocês. Tem exatamente uma chaminé de fada, do jeitinho que elas são descritas. Estão vendo aqui bem de frente, com um furinho no meio, a pontinha. Exatamente o estereótipo da chaminé de fada. Mas, gente, esse era um vídeo só de introdução. Eu ainda vou pesquisar mais e selecionar mais o que eu vou fazer aqui na Capadócia. Tá uma tortura mexer no celular, tirar a mão pra fora, tá muito frio. Temperatura negativa mesmo hoje. Então, espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Se interessem por continuar acompanhando, porque vem mais vídeo da Capadócia pela frente. E com certeza vai ter muita coisa legal pra gente ver. Curte, se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.